Sinto que existem dois métodos de encarar o estranho caso do cavalo amarelo. Apesar do que disse o rei, é difícil chegar à simplicidade. Não se pode, por assim dizer, começar pelo começo, chegar ao fim e parar, pois nem sempre sabemos onde está o começo. Para o historiador, essa é a dificuldade, saber de que ponto deve-se começar a relatar uma história. Neste caso, podemos começar no momento em que o padre Gorman saiu da casa paroquial para visitar uma moribunda, ou antes disso, numa certa noite em Chelsea. Como sou eu que escrevo a maior parte da narrativa, talvez deva começar nesse momento. Em 1961, quando publicaram O Cavalo Amarelo pela primeira vez, originalmente, o Francis Iles disse o seguinte: eu nunca vi a cara dele, mas eu já posso dizer que eu concordo 100% com a opinião dele, porque ele disse que O Cavalo Amarelo é um dos livros que entra na categoria que ninguém, repito, ninguém poderia perder. Essas foram as palavras exatas dele. Eu já diria que entra na categoria que diz o seguinte: é um livro que eu não vejo a hora de esquecer para poder reler. É um livro absolutamente sensacional, é um dos melhores da Agatha Christie. É um livro que sempre me intrigou muito por causa da capa, por causa da sinopse enigmática e por conta de ser um dos livros menos conhecidos dela hoje. Hoje é um dos mais esquecidos. Sim, há quem comente bem do Cavalo Amarelo, mas poucas pessoas falam muito desse livro como falam de outros que eu considero um pouco inferiores dela, embora eu nunca tenha achado um livro dela ruim. Esse aqui foi sensacional. Eu não sei como eu faço isso, mas eu quero que cada pessoa que estiver assistindo esse vídeo leia esse livro. Eu até pensei assim, vou ter que me esmerar na resenha para poder convencer umas par de gente para ler isso aqui. Por que ele é um dos menos conhecidos da Agatha Christie? Provavelmente porque ele fala de assuntos incomuns que a Agatha Christie não costumava abordar. Ela, nos últimos anos da carreira dela, começou a fugir um pouco do padrão recorrente de romance policial, de mistério para entretenimento. Esse aqui é sim um excelente romance policial, mas é um livro que vai muito além disso, ele ultrapassa a fronteira. É um livro que, acima de tudo, provoca reflexões em quem esteja lendo. Primeiramente, o livro já foge à regra por não ter nenhum detetive tradicional dela. Não existe Poirot aqui, não existe Miss Marple aqui, não aparece nem Tommy Tuppence para resolver o caso. O grande investigador barra detetive amador da história é o Mark Easterbrook. A contracapa mentirosa diz que ele é um escritor em busca de inspiração. É nada, ele é um historiador que parece que não exerce muita função dele. Existem vários ingredientes que vão compor essa história. Eu não quero delatar muitos deles porque vai tirar graça para algumas pessoas. Mas o primeiro eixo é: um padre é assassinado de maneira brutal depois que passa na casa de uma véia com o pé na cova pra ouvir ela se confessar antes que ela batesse as botas. Ela bate as botas, dá pra ele uma lista de nomes, ele vai embora, coloca a lista no sapato, matam ele com uma pancada na cabeça e aí não acham o papelzinho, né? O assassino foi incompetente, né, por cima. Ou assassina, leia pra descobrir. A polícia vai achar o papelzinho e vai começar a trabalhar em cima disso, vai atrás das pessoas que estavam na lista. Só que aí, o que é essa lista? Pessoas que vão morrer, pessoas que já morreram, pessoas que têm a ver com algum tipo de esquema. Então eles vão ter que procurar por conta própria o que é aquela lista esquisita. Mas existe outra grande incógnita nessa história. Uma hospedaria antiguíssima chamada Cavalo Amarelo, que dá nome ao livro. É uma hospedaria que não hospeda ninguém. É o lar de 3 mulheres com uma reputação um pouco duvidosa. Elas são tidas como bruxas. E aí que surge o assunto da paranormalidade, da magia negra. Supostamente é isso que elas faziam. E elas sabem fazer coisas só usando a mente que assustaram o Mark no momento em que ele entra em contato com elas. Essas mulheres da hospedaria são a Tirza Gray, a Sybil Stamfords e a Bella. E aí ele vai começar a se questionar, mas é possível que isso aconteça? É possível que coisas descritas como impossíveis possam vir a acontecer? É possível usar a mente para tantas coisas assim, como diz a Tirza Gray? E assim como o Mark, você se vê acreditando e desacreditando no poder dessas 3 mulheres. Será que elas têm tudo isso mesmo que elas dizem ter? E aí vem uma conversa espetacular na página 79, quando o Mark conhece a Tirza Gray. E aí é uma conversa que fica latente na sua cabeça por dias e dias e dias. Se algum dia eu for esquecer de detalhes desse livro,
É claro que eu vou reler, afinal é isso que eu tô esperando que aconteça, mas eu acho que essa conversa nunca vai sair da minha cabeça. Ela tá mostrando uma biblioteca para ele. Quando então a Tirza diz o seguinte: uma grande bobagem tudo isso, obras das mais ridículas, mas esqueça de todas as superstições e preconceitos de época e verá que a base é real. A forma vai sendo aprimorada para impressionar as pessoas. Aí o Mark, muito bobo, fala: não entendi. E ela fala: veja bem, meu querido, por que as pessoas, no decorrer de tantas eras, procuravam necromantes, feiticeiros e curandeiras? Por dois motivos apenas. Só existem duas coisas que as pessoas querem desesperadamente, a ponto de correrem o risco de serem condenadas: a poção do amor e o cálice de veneno. Aí o Mark: tipo, eu não perguntei pra você. Aí ela fala assim: tão simples, não é mesmo? Amor e morte. A poção do amor para ganhar quem se ama, a missa negra para segurar quem se ama. Toma-se um gole em noite de lua cheia, recita-se nome de demônios ou espíritos. Desenha-se figuras no chão ou na parede. Tudo um jogo de cena. A verdade é o afrodisíaco da poção. E a morte? Perguntei. Perguntei, no caso, o Mark, porque ele é o narrador do livro. E aí a Tirza responde: morte? Você se interessa muito pela morte? E o Mark: quem não se interessa? E aí ela: tenho minhas dúvidas. Morte. Sempre houve uma negociação maior em relação à morte do que em relação à poção do amor. E mesmo assim, tudo era muito rudimentar antigamente. Pense nos Borgias e em suas famosas poções secretas. Você sabe o que eles realmente usavam? Arsênico branco comum. O mesmo que qualquer esposa assassina de fundo de quintal. Mas progredimos muito desde essa época. A ciência ampliou nossas fronteiras. E o Mark diz: você fala de venenos que não deixam vestígios? E a Tirza responde: venenos, que coisa antiquada, coisa de criança. Hoje temos novas possibilidades. E aí o Mark: e quais seriam? E ela responde: a mente. O conhecimento do que a mente é, do que ela pode fazer e do que podemos induzi-la a fazer. E aí ele fala: por favor, continue, isso é muito interessante. E ela fala: o princípio é bem conhecido. Os curandeiros já faziam uso dele há séculos em comunidades primitivas. Não é preciso matar a vítima, basta mandá-la morrer. Eu pensei em cada coisa por causa dessa única frase e de muitas outras no final do livro, durante a leitura também, que esse acabou sendo um livro quase filosófico. Não sei se dá pra atribuir esse adjetivo ao livro, mas ele é tudo menos um simples livro. É um romance policial de mistério, é um livro que quase pende pro horror, mas não chega a cair lá. É um livro de categoria única. E como se não bastasse, é um livro mais especial ainda por ter ajudado a polícia a resolver um caso real. Um médico ou algum membro da polícia estava lendo Cavalo Amarelo, ou já tinha lido, quando eles estavam investigando um caso de pessoas que morriam meio que sem causa, meio que de doenças esquisitas. E aí então ele sugeriu que talvez essas pessoas estariam morrendo da mesma maneira que as pessoas aqui. E assim eles conseguiram descobrir como que as pessoas estavam sendo assassinadas e conseguiram prender o assassino antes que matasse mais gente. Só que não é só isso, esse livro aqui ainda salvou mais 2 vidas. Em 1975, um bebê no Catar de 19 meses parecia que tinha uma doença muito esquisita. Ninguém entendia como que aqueles sintomas surgiram. Ele estava quase morrendo, e então ele foi para Londres. E a enfermeira Marcia Maitland, ela já tinha lido Cavalo Amarelo, mas ela sugeriu o que estava acontecendo com aquele menino com base no que ela tinha lido aqui. E assim eles conseguiram salvar a vida do nenê. E em 1976, a Agatha Christie recebeu uma carta de uma moça que disse: muito obrigado por ter escrito esse livro. Eu consegui impedir minha amiga de matar o marido dela. Veja bem. Ou seja, esse livro aqui salvou vidas. E não é sem razão de ser. Esse aqui é um livro potente, é um livro forte. O conteúdo, sim. Existe uma cena aqui de uma sessão espiritualista ou um ritual que pode impressionar algumas pessoas. Eu fiquei impressionado. Então, sim, esse aqui é um livro mais forte do que os outros da Agatha Christie, que são mais com uma vibe investigação, uhul, vamos descobrir quem matou tal pessoa. Não, esse livro não é bem assim. A atmosfera dele é bem mais sinistra, é um livro bem mais denso e questionador. É um livro que questiona, afirma e contradiz algumas possibilidades e impossibilidades da mente humana. Também é uma obra sobre o significado do mal. Uma frase nas últimas páginas do livro, o inspetor que ajuda ali a investigar, que é o Lejeune, ou sei lá como é que diz o nome dele, diz o seguinte:
O mal não é uma coisa sobre-humana, e sim uma coisa abaixo de qualquer humanidade. O criminoso quer ser importante, mas nunca o será, porque jamais deixará de ser menos do que um homem. Agatha Christie nunca esteve tão espetacular como aqui. É um livro que, sem dúvidas, entraria no meu top 3 Agatha Christie. E é claro, vocês acham que eu deixaria de considerar esse um livro da vida? Espetacular, favoritado, 5 estrelas. É um livro que merece várias e várias e várias leituras. É uma história original, muito bem retratada. O assunto da magia negra é desenvolvido com brilhantismo, com até uma chiqueza que só a Agatha Christie tem. Ela tem o dom da escrita, o dom de envolver o leitor magistralmente de maneira que nenhum outro escritor conseguiu imitar. Agatha Christie e o Cavalo Amarelo podem ser definidos como inimitáveis. Então, se você tá aí pensando, eu leio ou não leio, é um pouco diferente, será que eu vou gostar? Eu espero ter respondido a sua pergunta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo, o que você achou do Cavalo Amarelo, se já leu, se vai ler. E é isso, gente. Até mais. Tchau.